Chegamos ao terceiro e último bloco do grande debate. Após a repercussão negativa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou atrás da decisão de oferecer apenas livros digitais para alunos da rede pública estadual. No próximo ano letivo, os estudantes vão poder escolher se preferem a versão impressa ou o material digital, material didático digital. A repórter Isabelle Saleme tem detalhes. Em uma agenda no interior do estado, o governador Tarcísio de Freitas disse que os alunos vão receber as duas opções, tanto os livros físicos quanto os livros digitais. Ele disse que a comunicação que foi feita anteriormente, de só receber os livros de forma digital, foi um erro de comunicação e que as duas opções então vão estar disponíveis. A gestão da educação tinha surpreendido, dizendo que não ia mais receber os livros didáticos físicos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Na ocasião, eles informaram que todo o material seria digital a partir do 6º ano do ensino fundamental e que o estado possui um material didático próprio e que isso manteria, mesmo assim, a coerência pedagógica. O governador, no entanto, não esclareceu se vai voltar ao Programa Nacional ou se vai manter o programa, todos os livros, conforme o material da rede de estado. A Secretaria de Educação, a gente entrou em contato com eles para mais informações e eles disseram que ainda nesta segunda-feira iam passar informações a respeito de como será o material didático a partir do ano que vem. A Associação Brasileira do Livro e também de Conteúdos Educacionais, entidade que reúne ali diversas editoras de livros escolares, se manifestou contra a iniciativa do governo do estado de não pegar os livros do Programa Nacional. Logo depois do anúncio também, o Ministério Público de São Paulo disse que ia instaurar um procedimento para apurar a decisão. A maior preocupação seria se os alunos teriam ou não acesso ao conteúdo que seria exclusivamente de forma digital. A gente procurou também o MEC, que disse que a permanência no programa é voluntária de acordo com a legislação, mas que o MEC segue de portas abertas ao diálogo e à compreensão junto aos estados e também aos municípios. De São Paulo, Isabelle Saleme. Muito bem, para esse último bloco temos aqui o Roberto Tardelli, que continua com a gente, sempre se junta a nós. A Janaína Pascoal, boa tarde, bem-vinda. O governo de São Paulo, Janaína, foi precipitado ao anunciar livros digitais sem antes discutir o tema com os profissionais da educação e até os próprios alunos. Eu estou te perguntando e meio sorrindo, porque te ouvi na sexta-feira falar algo do tipo. Sim, eu penso que está faltando detalhar, né, os porquês dessa mudança e, inclusive, os ganhos que houve quando o secretário, né, o hoje secretário aqui em São Paulo, foi secretário no Paraná. Eu fiquei muito intrigada com esse tema. No final de semana eu fiz uma publicação nas minhas redes e foi muito interessante. Eu nem tinha essa expectativa, mas muitos professores do Paraná e de São Paulo se manifestaram trazendo elementos. Então, o que o secretário planeja implementar em São Paulo agora, ele concretizou no Paraná e, a partir dessa mudança no Paraná, houve avanços em termos dos índices, né, dos alunos. Alguns professores se manifestaram favoravelmente, dizendo que, por exemplo, quando eram os livros didáticos, eram muitos livros muito pesados e alguns alunos não levavam para a escola, alguns não queriam nem levar consigo da escola quando eram distribuídos. Então, esses professores, eles elogiaram, né, a forma digital pelo menor peso, pelas questões ecológicas, pela praticidade também, pelo fato dos jovens serem diferentes, né, da minha era, por exemplo, que é completamente analógica e no papel. Então, assim, eu até fiquei feliz porque eu tinha tido uma reação muito negativa e, a partir dessa publicação, o pessoal do Paraná escreveu elogiando, tá? Então, o que eu entendo? Que o secretário precisa trazer mais detalhes. Hoje, por exemplo, ele falou em alguns momentos e disse que ele recusou os livros do MEC porque não são livros consumíveis, ou seja, não são livros que podem ser grifados, não são livros que podem ser preenchidos. Na verdade, eu estudei em escola estadual, naquela época nós não tínhamos assim todos os livros distribuídos, alguns eram.
E a orientação era a seguinte, procurar conservar os livros para que as outras turmas tivessem acesso aos mesmos livros. Então, o secretário deu esse argumento. Com todo respeito, não me parece um argumento que justifique, né? Nós precisamos entender o seguinte, ao ver do secretário, com base nessa experiência anterior, os ganhos em termos educacionais, né, eles se justificam? Que ganhos são esses, né? Em que medida essa modificação tem reflexos positivos no ensino médio, que eu tendo a ser favorável, tá, no ensino médio, relativamente ao segundo fundamental, porque o secretário está dizendo que vai implementar já no segundo Funde, né? Que são crianças assim, são pré-adolescentes e adolescentes, mas que talvez tenham mais dificuldade. Então, esse debate detalhado, ele precisa ser feito, né? O que eu sinto falta na postura do secretário é de, talvez, né, se expor mais, né? Toda exposição, ela dá margem a críticas, a confronto, a questionamentos, mas é melhor fazer dessa forma do que se fechar e entender que as pessoas vão baixar a cabeça e aceitar uma mudança tão significativa assim, né, sem nenhum tipo de debate. Muito bem, Tardelli, a mesma pergunta. O governo de São Paulo foi precipitado ao anunciar a mudança aí para livros digitais sem conversar com professores e até os alunos? Boa tarde, Janaína. Olha, a questão aí é muito menos pedagógica do que comercial. Há uma questão grave aí. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, o nosso impoluto Renato Feder, ele é CEO, certo? Quer dizer, ele é o bacana da Multilaser, que firmou um contrato com o governo de São Paulo no valor de 200 milhões de reais para a distribuição de notebooks para a rede pública. Quando que ele firmou esse contrato? Em dezembro. Ou seja, o secretário está cuidando do galinheiro dele. Com, claro, um pretexto gigantesco de que nós estamos fazendo uma revolução na educação, coisa alguma. Infelizmente, a questão aqui é capitalista. Ele tem o contrato. Tanto que está em sua investigação na Procuradoria-Geral de Justiça. Se não há um conflito de interesse, não precisamos ser geniais juristas para entender que, pera aí, ou você vende para a Secretaria da Educação ou você é secretário da Educação. Não dá para você ser as duas coisas. Não dá para você ter um contrato de brutais 200 milhões de reais com a Secretaria e depois dizer, não, nós vamos distribuir notebook porque isso é melhor e tal. Conversa mole. Conversa mole. E outra, você vai dar esse tablet para quem? Para a criança? Tem a rede? Certo? Ele vai ter a rede na casa dele? Vai ter uma rede suficiente para poder acionar esse tablet? Né? Ele fez a mesma coisa no governo do Paraná. Ele vendeu, só que no governo do Paraná, ele vendeu e saiu. No governo de São Paulo, ele vendeu e entrou. Ele deveria ter dito para o governador, certo? Eu vou até admitir, vou dar o benefício da dúvida para o governador Tarcísio, que ele não soubesse que ele tinha entabulado esse contrato. Falou assim, governador, eu fiz um contrato gigantesco com a secretaria, não dá para eu ser secretário ao mesmo tempo. Eu não posso ser vendedor, fornecedor, secretário. Eu não consigo fazer isso. Quando houve essa grita, agora o governador caiu a ficha para ele, mas a secretaria divulgou. Sim. Certo? E divulgou assim, divulgou quebrando a porta. Quando nós gritamos, todo mundo gritou. Né? A Janaína é professora, a Janaína vive do ensino. Sim. Dar aula pulsa o coração da Janaína, pulsa a veia da Janaína. Ela existe para dar aula. É isso que ela gosta de fazer. Aí vem alguém e fala assim, não é nada disso, nós vamos fazer tudo diferente. Pera um pouco, calma. Agora, o que está por trás disso? 200 milhões de reais. Meu caro Tardelli, me permita aqui uma correção. O Renato Feder, ele foi CEO da Multilaser entre 2003 e 2018, mas ele ainda segue como sócio de uma offshore que é dona de 28,16% da Multilaser. E aí o MP
está fazendo, então, uma investigação. Sim, sim. Eu preciso ir para outro muito assunto. rapidamente um Sim. tema, um ponto que não veio à tona nessa discussão, mas que eu considero importante, né? Até que os médicos oftalmologistas se manifestem. Porque, por mais que todos nós, né, estejamos habituados a ler textos, jornais, fazer pesquisas no celular, no tablet, eu entendo que existe, assim, uma sobrecarga para as vistas. Você vê que a professora falando? Olha, professora, presta atenção na professora, tá vendo a professora falando? Então, veja, pode ser um preconceito meu, mas eu gostaria de ver esse tema debatido. Né? É importante esse ponto que a Janaína traz, porque muitos pedagogos já vêm alertado da necessidade de tirar as crianças do olho da tela por mais tempo. E aí a gente está falando de algo contrário, que é colocar as crianças na tela por mais tempo. Perguntasse para a professora, ela diria isso, olha, nós não estamos deixando as crianças demais, o que a Janaína está dizendo é perfeito. Exato.